Fala, leoninos, trazendo para vocês aqui uma leitura especial, tá? A qualquer momento que você chegar nesse vídeo, está valendo para você. Usem essa leitura com maturidade, pessoal, com atenção. Às vezes algumas energias não batem conosco no momento, é uma leitura coletiva, então deixe para o universo, tá? Deixe para as outras pessoas que podem se beneficiar disso, tá certo? E voltem daqui a um tempo, pois com toda certeza, às vezes algumas mensagens passam a fazer sentido, tá? De acordo com o nosso momento de vida. Não tomem decisões baseadas somente num jogo de tarô. Utilizem um contexto, utilizem escolhas pessoais, etc. É importante que vocês ajam com maturidade, tá? O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, de direcionamento, etc. Porém, utilizem com atenção, com parcimônia, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos à nossa primeira linha. Pessoal, na primeira linha de vocês, muitas cartas de espadas, tá? A gente tem uma rainha de espadas, a gente tem um 9 de espadas e a gente tem um rei de espadas. Olha que trinca de espadas aqui bacana. Bom, rainha e o rei de espadas são aqueles que pensam, né? Que executam as coisas de forma racional, pensante, etc, tá? Já o 9 de espadas nos fala sobre um pouco de um certo peso, uma certa dificuldade em tomar algumas decisões, ou algumas decisões que vêm tirando o sono de vocês, que possa estar atrapalhando vocês aí no dia a dia. Tá? Então, o que eu vejo aqui com essas cartas são várias possibilidades, né? Uma delas é que a gente precisa ter a postura, o arquétipo desses reis de espadas aqui para poder resolver algumas situações, para poder colocar as coisas nos eixos, tá? Aqui também eu vejo um casal que junto com a carta que a gente, duas cartas que a gente tem aqui, o 2 de copas e o as de copas, também se apresenta como possivelmente um início sentimental bacana, tá? Não falo só de amor, mas aqui pode ser uma parceria bacana com alguém que já está em nossa vida, ou uma pessoa que a gente gosta muito, certo? É o tipo de coisa que com certeza agrega em nossa vida, ou renovo no lar também, uma reconexão com o cônjuge, com namorados, namoradas, etc. Um novo início, tá? Para quem está buscando isso é bem favorável, tá bom? Segunda linha aqui temos o rei de ouros, 8 de ouros e o 2 de copas. Pessoal, o rei de ouros é aquele que é o provedor, né? É o que nos traz o material, a nossa parte material, né? O nosso dinheiro, vamos colocar assim, tá? O 8 de ouros nos fala sobre um progresso um tanto quanto lento, porém contínuo, né? Que a gente precisa se manter trabalhando de forma séria, de forma direcionada para poder conseguir os louros aí desse trabalho. O 2 de copas já me fala sobre uma parceria, tá? Que pode se apresentar, pode ser uma parceria não só romântica, mas nesse contexto aqui me apresenta como uma parceria profissional também, né? Tendo em vista as cartas de ouros aqui estarem bem posicionadas no caso, tá? Em panoramas gerais, rainha de espadas, rei de espadas, a postura deles que eu já falei para vocês, uma postura com pensamento assertivo para decisões, né? Essa postura do rei de ouros também de trabalho contínuo, de olhar um pouco mais para o material e não ter pressa, né? Às vezes a gente se compara com os outros, mas o tempo dos outros é o tempo deles. O nosso vai na velocidade que tem que ir. É lógico, se a gente puder colocar mais energia, com certeza a gente consegue bons frutos. Mas não compare a sua vida com os bastidores de alguém ou vice-versa, tá bom? Os bastidores da sua vida com a vida de alguém aí. Então, muito importante a gente ter esse equilíbrio, esse discernimento, certo? Pessoal, para a última linha aqui, a gente tem o As de Copas, o 5 de Copas e o Julgamento. Vamos ao As de Copas, que também nos fala sobre uma reabertura do coração, um novo início e etc. Para quem está buscando romance aqui com essas cartas aqui, ó, com 2 de Copas
e os rei e rainha de espadas me indicam um casal, tá? Um casal pé no chão, né? Um casal com muita afinidade, porém que precisam se escolher, né? Um escolher o outro aí no caso, tá? E eu vejo que isso vai acontecer de forma natural. Porém, antes a gente precisa resolver isso aqui, ó. 9 de espadas que eu falei para vocês no começo. É importante a gente se relacionar com os outros sem mazelas, sem pendências emocionais para resolver, sem problemas, porque senão a gente acaba levando uma carga ao outro que não merece isso, né? Consequentemente, eu não preciso falar nada, mas o relacionamento tende a não dar certo. Tá? Então, se posicionem de forma diferente, agreguem na vida dos outros e na de vocês também, que é o mais importante. Tá? Lembrando que o 2 de copas nos traz essa união entre duas pessoas, certo? Outra coisa que se apresenta aqui, o 5 de copas e o julgamento. O 5 de copas nos traz aquela sensação de perda, de remorso, de arrependimento, de uma série de coisas nesse sentido, principalmente na parte afetiva, tá? E com o julgamento que é um chamado para a realidade agora, para o que está acontecendo, isso me faz pensar um pouco a respeito de, talvez aqui para alguns, tá, estejam com dificuldade de vivenciar o novo, de viver as novas parcerias aqui, com 2 de copas e o As de copas, porque justamente não se libertou do velho. Não tira o velho do pensamento, a velha sensação, e etc. Tá? Às vezes não, a grande maioria das vezes a situação já ocorreu, já passou e não há nada a ser feito. Não vai adiantar você ficar bloqueando o seu mental aí sem abrir espaço para o novo que não vai chegar. Tá? Então faça uma faxina mental aí. Tá? Utilize aí o arquétipo, como eu falei, do rei, da rainha de espadas. Um pensamento assertivo para poder direcionar as coisas, certo? O julgamento nos chama para isso, o julgamento nos chama para olhar para o quadro com realidade, tá? Precisa equilibrar o que está ocorrendo aí no mental de vocês, que é o mais importante, tá? Organizou isso daí, vocês vão ver a vida começar a fluir de diversas formas, não só no profissional, mas no pessoal também. Pessoal, fundo de deck, a carta que permeia toda a leitura de vocês é a temperança. A temperança pede equilíbrio. Tá? A temperança pede atenção para que a gente possa levar a vida com equilíbrio, para que a gente possa fazer as coisas da forma que elas têm que ser, sem pressa, tá? Sem correr demais, mas sem ficar lá atrás, colocando energia na medida. Precisam analisar, tá? Os que são muito ansiosos aí, procurem trocar a palavra eu sou ansioso, não. Eu estou animado. Procura tirar esse eu sou para eu estou, porque você não pode ser um sentimento, né? Você precisa sentir, verificar, perceber como está, quais são os efeitos que aquilo está te causando e optar por tentar controlar, né? É o autocontrole gritando alto aqui. E vai ser necessário para vocês eliminarem esse tipo de pensamento. Bom, me ocorreu uma outra coisa aqui. Tá, isso é um plus. Normalmente eu faço uma leitura bem rápida aqui para vocês, coisa de 10, 12 minutinhos para vocês ouvirem no trabalhar, ouvirem no dia a dia tal, e terem um direcionamento. Bom, mas vamos lá. Como que eu faço para me livrar desses pensamentos aqui? Tá, se me ocorreu, agora eu vou falar porque pode servir para alguém aí. Bom, basicamente tem uma história que fala de uma pessoa que subiu ao monte para falar com o mestre, justamente para perguntar como que fazia para se livrar de maus pensamentos. E ele bateu na porta, o mestre olhava pela janela, fechava e não atendia ele. Dias assim, o mestre abriu ele e convidou ele para entrar. E aí ele já perguntou de cara, mestre, como que eu faço para me livrar dos maus pensamentos? Aí o mestre falou para ele, olha, faça como eu fiz com você, somente não os deixe entrar. Então, basicamente, os pensamentos negativos aqui, essas coisas que estão tirando o sono de vocês, são pensamentos intrusivos.
Só que a gente é totalmente capaz de controlar os nossos pensamentos, tá? Desviando a nossa atenção para outra coisa. Então, veio o pensamento negativo, meu, na hora, pega um objeto para tocar, para olhar, para pensar na cor, qualquer coisa, tá? Imagina a carta do baralho. Baralho não, do tarô. Eu cato aqui, nossa, putz, tem uma textura assim, assado. Começa a perceber minha respiração, começa a perceber os desenhos que tem, eu jogo minha atenção para outra coisa. Se não for um outro pensamento, um objeto, algo do tipo, isso pode auxiliar alguns de vocês aí que estão com esse problema, tá certo? Bom, conto com o apoio de vocês para que essa mensagem chegue a mais pessoas, assim como vocês estão se beneficiando disso, que a gente consiga levar para outros. E a única forma da gente conseguir atingir outras pessoas é com a sua colaboração, com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, tá? Pessoal, vocês não têm noção de como o tarô ajuda as pessoas. Tem gente que vem buscar as leituras para ter uma palavra de fé, de esperança, tá? Para seguir em frente com o direcionamento, porque afinal temos vidas diferentes, né? Cada um está passando por um momento, uma crise, um momento difícil e etc. Então, às vezes o tarô é o único momento que a pessoa tem para poder ouvir uma palavra de direcionamento, uma palavra de ajuda, uma palavra de esperança, que às vezes também no tarô só vem pedrada, né? Então, que venha também, mas que a gente saiba onde está errando ou o que precisa ser feito para que a gente possa trilhar um caminho de sucesso. Tá certo? Deixo todos vocês com um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.